Bom, governadores do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais pediram ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, condições para pagar dívidas com a União. O principal ponto é o alongamento do prazo, de 9 para 15 anos. Para falar sobre esse assunto e outros, o Jornal da Manhã recebe agora o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil. Tudo bem, governador? Um prazer tê-lo por aqui. Bem-vindo, obrigada pela participação. Agradeço aí o espaço e a todos os telespectadores e também os que nos acompanham aí pela internet. Vamos conversar um assunto de extrema relevância, porque realmente nós não podemos confundir os sinais. Não pode parecer que uma reunião de ontem teve o objetivo único e exclusivo de prorrogar prazo. Eu acho que foi exatamente levar ao conhecimento do senhor ministro que realmente os estados tiveram 39% das suas receitas canceladas, cassadas, quando o Congresso Nacional realmente tornou essencial a tributação sobre combustíveis, energia e comunicações. Então, o que houve foi um corte das nossas receitas, e com isso, é lógico, aquilo que havia sido tratado, acertado entre nós, que nós teríamos um prazo para nós sairmos do regime de recuperação fiscal, com a perda da receita, esse período terá que ser alongado. E isso foi muito bem recebido pelo senhor ministro, que entendeu perfeitamente ali o fato que nós expusemos com todas as planilhas e todos os detalhes daquilo que foi retirado e que, com isso, o plano anterior do regime de recuperação fiscal, ele foi totalmente inviabilizado em decorrência deste corte da arrecadação, sem nos dar alternativa para sermos ressarcidos da perda. E a gente pode falar mais sobre isso, é claro. Dentre os diversos assuntos tratados nesse encontro, governador, a reforma tributária esteve em destaque no encontro com governadores em Brasília. O senhor defende a autonomia dos estados nessa discussão? De qual forma isso poderia acontecer? Bom, aí nós vamos para um assunto que é uma pauta extremamente relevante. Essa matéria, ela não pode, em nome, tá certo, olha, vamos fazer a reforma tributária. Todos nós estamos de acordo. Que é parte da premissa, todos nós estamos de acordo. Até porque eu fui parlamentar por 6 mandatos, deputado e senador da República. Então, conheço bem essa tramitação. Agora, o que não pode é, em nome de uma reforma tributária, colocar em risco a federação. Acho que esse é o ponto que eu levantei, tá certo? Formulei questões que realmente não foram respondidas, nem pelo relator e nem pelo o economista responsável pela área, Bernardo Api. Ou seja, objetivamente, olha, eu pedi que eles me dessem, então, uma simulação, como é que esse comitê, esse Conselho Federativo, vai analisar todas as operações internas no Estado, de todos os estados, de todos os municípios, tá certo? As interestaduais, no Brasil inteiro, vai recolher todos esses dados e aí vai saber distribuir para cada estado e para cada município, vai suprir esse déficit que existe num ponto e outro. Onde é que está essa simulação? O mínimo que se espera. Então, quer dizer, é aquela teoria. Como dizia meu velho professor, operar no papel é uma maravilha. O paciente não sangra, não tem infecção, não vai para UTI, não tem complicação pós-operatória, não tem intercorrência nenhuma. Quando você bota o doente na sala, é outra realidade. O que eu perguntei é o seguinte, olha, onde é que está essa simulação? Quais são as prerrogativas dos estados? Os estados vão acompanhar um conselho. Esse conselho diz, bom, quem for o presidente deste conselho federativo vai ser mais importante que o presidente da República. Porque todos os governadores vão estar lá, de pires na mão, para poder pedir a ele.
como é que será a distribuição de um fundo de desenvolvimento regional? Sendo que se projeta em torno de 3% a 5%. Um valor em torno de 40 bilhões. Só para vocês terem uma ideia, só para eu poder manter aqui as indústrias em Goiás, e já tendo feito um corte de mais de 3 bilhões de reais, nós aqui temos um incentivo fiscal de 8 bilhões e 800 milhões de reais. Se incluirmos todas as empresas, em torno de 14 bilhões. Ora, se a projeção de um fundo é 40 bilhões, imagine bem mais 26 estados, mais 25 estados e o Distrito Federal. Sim. Então, o que falta é exatamente dizer a nós qual vai ser a função do governador, ou eu serei apenas um ordenador de despesa. Vai chegar para mim uma mesada, e aí eu vou distribuir essa mesada e pronto. Onde é que está a iniciativa do governador? Onde é que está a autoridade do governador? Então, em nome de uma reforma tributária, resolveram agora demonizar o ICMS. Passou a ser uma figura satanizada hoje. O ICMS é responsável por tudo. Todos os problemas do Brasil hoje estão no ICMS. Se resolver o problema do ICMS, resolveu a crise do Brasil. O Brasil amanhã volta a 100 por hora, a crescer. Quer dizer, isso que for durante tantos anos, é o que nós falamos. Senhor ministro, por que não fazer revisão e simplificar as tributações no Brasil, sem querer trazer para cá uma metodologia implantada em outros países, que o meu estado de Goiás é maior do que a maioria dos países onde implantam o IVA. Ah, mas tem também nos Estados Unidos. Ah, mas lá os governadores têm autonomia. Me dê a autonomia constitucional que é dada aos governadores dos Estados Unidos. Ah, mas então a Argentina não estaria na crise? A Argentina tem o IVA. Então, o que eu acho é que nós precisamos de ter muito equilíbrio. Eu, como governador, eu não posso amanhã, tá certo, tendo sido eleito e representando 7 milhões de pessoas, eu não posso ficar numa situação onde um presidente de um conselho federativo de arrecadação amanhã vai ditar normas, como é que é prioridade para Goiás, onde é que vai acontecer, se vai receber a mesada, se não vai. Para o que é isso? Eu não admito de maneira nenhuma que realmente, em nome de uma reforma tributária, então, que eles queiram dissolver a federação, um único ente, este ente vai passar para o CEO de cada região, ali o que ele deve pagar para cada setor e se ele vai ser recompensado pelo fundo. Okay. E essa história, vocês se lembram da Lei Candir? Ah, fiquem tranquilos, não terá incidência para exportar e os estados serão também recompensados por essa perda ao tributar aí os produtos exportados. Goiás, nós vamos agora para uma safra de 32 milhões de toneladas de grãos. Ou seja, vamos ser mais de 10% da produção nacional. Nós somos o terceiro maior produtor. Veja bem, daí a pouco, todos nós da Lei Candir esperamos até hoje esse fundo de compensação. Até hoje. Nunca tivemos isso. O que fica para nós é a destruição das rodovias, não gera emprego algum, porque aqui não fica um centavo da produção que é exportada e nós não temos a compensação. Então, a discussão ela não pode ser tão simplista como está sendo colocado. Ah, mas depois nós vamos regulamentar. Ah, depois nós vamos fazer isso. Depois nós vamos fazer aquilo. E vem cá, mas vocês estão mexendo na autonomia nossa, de governadores, de prefeitos, e vocês simplesmente acham que vocês são os iluminados e que eu vou dizer amém a algo que vocês ainda vão redigir, que não tem nenhum texto ainda. Então, eu acho que moderação, equilíbrio, simulação, governador, aí nós podemos conversar com resultados. Governador, infelizmente o nosso tempo é curto. Eu faço uma última pergunta para o senhor em relação à possibilidade política dessa reforma ser aprovada. Agora há pouco o governador Mauro Mendes, aqui em entrevista ao Jornal da Manhã, disse que é possível que essa reforma seja aprovada, pelo menos na Câmara, nesse semestre ainda. O senhor, que há muitos anos trabalhou também no Congresso Nacional, de que forma o senhor acredita que politicamente essa reforma pode ser aprovada? Olha, eles estão vestindo
a tese da reforma como algo que seria mais ou menos assim, a bula da pomada minâncora, salva tudo, resolve tudo, entendeu? Então está se desenhando isso para o Brasil. Olha, de repente, é um passe de mágica e que daí todos os problemas serão resolvidos, tá certo? Agora, me dê uma simulação, me mostre o que vai ser feito, qual é o texto que vem regulamentando uma norma constitucional, qual será ele? Então, fica uma tese de você entregar a um Conselho Federativo os rumos e o que você terá de capacidade de crescimento. Eu não posso, no estado como Goiás, que enquanto o Brasil cresceu 2,9%, nós crescemos 6,6%. Sim. Eu não posso ser garroteado, não posso ser engessado agora numa tabela que faz com que, além de perder, eu vou ser compensado naquilo que é a correção da inflação. Ora, cada estado tem sua peculiaridade. Querer tratar o Brasil continental como se fosse uma França, uma Suíça, eu ainda coloquei lá, falei, olha, esse regime tem uma característica. Se você perguntar, vamos dizer, vocês estão falando aqui na França, nós estávamos lá. Se você perguntar aqui hoje quem é, ou qual é o nome da prefeita de Paris, você não conhece, você não sabe. Porque é algo que fica um poder de uma concentração fora do comum. Ah, mas tem nos Estados Unidos. Então me dê constitucionalmente as prerrogativas dos governadores dos Estados Unidos. Aí tudo bem. Aí, Perfeito, tudo isso tem uma saída. Então, gente, o que eu vejo é o seguinte. Eu entendo que até na Câmara pode-se ter essa tese que estaria respondendo. É uma maneira, talvez, de, olha, vamos responder ao Brasil. Como vocês se lembram, o que levou o colapso dos estados foi uma atitude também da Câmara e do Senado quando votaram a essencialidade de combustíveis, comunicação e energia. E levou o colapso da maioria dos governos. Sim. Tá certo? Ok, como se governador. botou aí também o piso da enfermagem e não tem fonte para poder arcar com a despesa. Então, essas coisas podem até acontecer em nome de um volume de mensagens que são agora publicadas, outdoor na rua e tal, como se o cidadão ali fosse o paraíso colocar o IVA no Brasil. Agora, eu conheço bem o Congresso, acho que na Câmara pode ter esse sentimento, Sim, mas no governador. Senado Federal, onde cada estado tem o seu peso igual, eu acho que no Senado Federal o jogo será diferente e nós vamos ter talvez uma maior oportunidade de poder dar poderes e preservar poderes Sim. dos prefeitos, dos governadores e das assembleias legislativas Ok, e da isso. Câmara de Vereadores, porque vão passar talvez a legislar sobre nome de rua, porque nem peça orçamentária, se eu vou receber uma mesada, vai ter relevância no meu estado. E são discussões essas todas que a gente segue acompanhando. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil. Governador, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Ótimo dia.